Pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo de ligações químicas. De forma geral, o que são as ligações químicas? As ligações químicas são as forças que unem os elementos químicos de forma a dar origem às diversas substâncias que constituem o mundo material. E aí vocês vão se perguntar, professora, mas a gente não viu 118 elementos químicos, tal? Não são só eles os elementos que formam as substâncias? Sim, olha como que a gente está falando. São eles os elementos que formam as substâncias. Mas como que esses elementos formam? Eles precisam se agrupar, eles precisam se unir de alguma forma para dar origem às diversas substâncias. Então, as ligações químicas são as forças que proporcionam essa união, até porque nós temos 118 elementos apenas. Esses elementos, eles são a matéria-prima que formam as substâncias, mas eles precisam se combinar de formas distintas, em quantidades distintas, a partir de uma regra, que a gente vai ver qual que é, para dar origem às substâncias químicas, às diversas substâncias químicas que nós temos no mundo material, né? Então, propriamente dito, as ligações são as forças que unem esses 118, nem todos eles, porque alguns são artificiais, e aí só existem em condições especiais de laboratório, vão unir esses elementos para formar essas substâncias. Então, o objetivo da nossa fala de hoje é entender um pouco sobre essas forças, como que elas atuam nos diversos tipos de elemento diante das suas características específicas para dar origem às substâncias químicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber dentro desse conceito, desse estudo, é a teoria do octeto. Essa é a teoria que rege as ligações químicas. E ela é baseada em quê? Na configuração eletrônica dos gases nobres. O que nos fala a teoria do octeto? A teoria do octeto nos fala que os elementos químicos, eles vão se unir uns aos outros para formar substâncias, com o objetivo de adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, o hidrogênio vai querer ficar com 2 elétrons, de forma geral, porque ele só tem a primeira camada, e os demais elementos vão querer ficar com 8 elétrons na camada de valência. E por que eles querem adquirir essa configuração eletrônica de um gás nobre? Porque os gases nobres são os únicos elementos que são estáveis de forma natural. O que é isso? Eles são encontrados na natureza na forma monoatômica, ou seja, sozinhos, sem estar ligados com ninguém, e são estáveis dessa forma. Os outros elementos, eles não são encontrados de forma isolada na natureza, eles não são encontrados sozinhos. Ou eles são encontrados ligados a eles mesmos, formando a substância simples, ou eles são encontrados ligados com outro elemento químico, formando as substâncias compostas, que nós já vimos o que são. E por que esses gases nobres eles são? Porque eles têm uma configuração específica na camada de valência, na última camada, que os permitem isso. Então, nós já sabemos que as ligações químicas, elas acontecem a nível de camada de valência, na última camada, na camada mais distante do núcleo. Como assim, professora? Vamos pensar em um elemento que está no quarto período da tabela periódica. Ele está no quarto período porque ele tem a camada K, a camada L, a camada M e a camada N. Ele tem 4 camadas eletrônicas. Ou seja, a camada N é a camada de valência desse elemento, é a camada mais distante do núcleo. É nessa camada que acontecem as ligações químicas. Então, a teoria do octeto é a teoria que fundamenta as ligações químicas, nos dizendo que os elementos químicos querem fazer ligações para adquirir estabilidade semelhante a um gás nobre. Para isso, eles precisam adquirir configuração eletrônica de um gás nobre em nível de camada de valência, com 2 elétrons para o hidrogênio e 8 elétrons para os demais elementos químicos. E por que isso? Como eu falei para vocês, são os únicos elementos estáveis. E ao analisar
A eletrosfera desses elementos, dos gases nobres, o que nós percebemos? Que o hélio é aquele que tem a primeira camada. A primeira camada, se vocês não recordam, é a camada que cabe no máximo 2 elétrons. Então, no caso do hélio, ela já está completa, ele está satisfeito porque a única da camada eletrônica que ele tem está completa. Quando a gente fala dos demais gases nobres, se vocês repararem, todos eles têm a camada de valência com 8 elétrons, ó. O neônio tem a segunda camada com 8 camadas de valência dele, o argônio a terceira camada com 8, o criptônio quarta camada com 8, o xenônio quinta camada com 8 e o radônio a sexta camada com 8. Tem o organessônio também, mas ele nem conta porque ele é artificial, tá? Mas todos esses elementos, todos esses gases nobres, eles apresentam estabilidade. Quando a gente vai analisar a camada de valência dele, que é a camada onde acontecem as ligações químicas, a última camada eletrônica, ela tem 8 elétrons. Se vocês lembrarem do diagrama de Linus-Pauling, ter 8 elétrons na camada de valência é estar com o subnível S completo com 2, mais o subnível P completo com 6 elétrons. Então, todos esses elementos químicos aqui, ó, esses gases nobres, eles têm a última camada com o subnível S e o subnível P completos. Então, o objetivo de estabilidade de um elemento químico é, se ele tiver a primeira camada, ela está completa, com o S da primeira completo, ou se ele tiver de mais camadas eletrônicas, ele ter 8 elétrons na camada de valência, estando o subnível S e o subnível P completos. Com isso, a gente vai diferenciar, depois, né, dessa condição introdutória sobre teoria do octeto, como o próprio nome fala, octeto, ó, octeto vem de 8. O que significa? Adquirir 8 elétrons na camada de valência, se tiver mais de uma camada. Se só tiver a primeira, que é a nossa exceção, ficar com 2 elétrons, no caso o hidrogênio e o lítio. E aí, o que seria a nossa ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação que a gente vai ver? A ligação iônica é uma ligação que acontece entre os metais com os não metais e os metais com o hidrogênio. Se vocês recordam, metais são aquele grupo maior da tabela periódica que inicia a tabela periódica, os não metais aquele lá do cantinho, e o hidrogênio aquele lá de cima da pontinha. Então, esse tipo de ligação específica, ligação iônica, ela sempre vai acontecer metal com não metal ou metal com hidrogênio. E aí, como que essa ligação iônica acontece? Ela acontece com a doação e o recebimento de elétrons. Os metais, que são chamados de eletropositivos, porque eles recebem esse nome, professora? Porque eles querem doar elétrons para ficar estáveis. Doando elétrons, eles vão ficar íons positivos. Para os não metais, que tem mais elétrons na camada de valência e vão estar recebendo esses elétrons. Então, a ligação iônica é uma ligação que acontece a transferência de elétrons dos que doam, os metais, para os que recebem, os não metais ou ametais, ou o hidrogênio também, neste caso. E aí, olhando a tabela periódica, como que a gente visualiza? Só dá uma... Esquece esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio tá amarelinho, mas ele deveria estar verdinho, tá? Que ele quer ganhar elétrons também nessa ligação aqui. Então, a gente pegando aqui esses metais aqui, ó, que estão em amarelinho, eles querem o quê? Perder elétrons para adquirir a estabilidade. Por que eles querem perder? Porque eles são eletropositivos. Se a gente analisar, por exemplo, os elementos da família 1, eles têm apenas um elétron na camada de valência. Então, aqui, ó, o lítio, ele quer perder um elétron para ficar parecido com o hélio. O sódio tem 11, tem número atômico 11, quer perder um elétron para ficar parecido com neônio. O potássio quer perder um elétron para ficar parecido com o argônio, tem número atômico 19. O rubídio tem número atômico 37, quer perder um para ficar parecido com o criptônio. E assim sucessivamente. Todos esses elementos aqui, ó, de amarelinho, eles querem perder elétrons, eles tendem a perder elétrons para adquirir a estabilidade semelhante à de um gás nobre, exceto o hidrogênio, que quer ganhar para ficar igual
ao hélio, né? Semelhante ao hélio eletronicamente. Já esses em verdinho aqui, que são os não metais ou ametais, né? Eles querem fazer o quê? Eles querem ganhar elétrons para ficar semelhante aos gases nobres. E aí, por exemplo, a gente pega o flúor, que está no extremo do sódio. Aqui, ó. O flúor, ele tem número atômico 9. Para ele ficar estável, é mais fácil ele perder 7 elétrons ficar parecido com ele, ou ele ganhar umzinho e ficar parecido com o neônio? Ganhar umzinho. Então, ele é eletronegativo, porque só falta um elétron para ele ficar estável. Então, ele vai querer ganhar um elétron para ficar parecido com o neônio. O cloro tem número atômico 17. Se ele estiver no estado fundamental, sem fazer ligações químicas, ele tem 17 elétrons. Para ficar estável, ele não está estável eletronicamente, ele quer fazer ligação. Ele tem que fazer o quê? Ficar com 18, parecido com argônio. Então, ele vai se unir a outro elemento para doar elétrons para ele, num casamento entre um ametal com um metal. Ele quer ganhar esse elétron. Se ele não tiver quem doa, ele vai compartilhar, tá? Então, ligação iônica é aquela ligação que acontece entre esse grupo amarelinho aqui com o hidrogênio, ou entre esse grupo amarelinho aqui com os verdinhos, metais com ametais ou metais com hidrogênio, tá? E aí, com essa ligação iônica, com a questão da doação e recebimento de elétrons, a gente tem a formação de íons, de cátions e ânions. Quem são os cátions? São aqueles elementos que, para ficar estáveis, vão doar os seus elétrons, os metais. Quem são os ânions? São aqueles elementos que, para ficar estáveis, vão receber elétrons, vão receber carga negativa, e aí eles vão adquirir estabilidade se transformando em um ânion, um átomo carregado negativamente. Como cátions e ânions são chamados de íons, essa ligação vai ser chamada de ligação iônica, beleza? E aí, essa ligação iônica, ela pode ser representada por alguns tipos de fórmulas que a gente vai esmiuçar um pouquinho agora. Quais são as fórmulas que a gente fala de ligação iônica? Então, aqui, ó, nós temos o cálcio. O cálcio é um metal alcalino terroso, tá na família 2, tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, nós temos a representação aqui do elemento químico apenas com seus elétrons da camada de valência. Para ficar estável, o cálcio ele tem número atômico 20, ele quer ficar com 18 elétrons, parecido com o argônio. Então, como que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai transferir esses 2 elétrons dele para quem? Para o flúor. O flúor, ó, tem 2, 4, 6, 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele quer ficar com 8. Lembra a teoria do octeto? Então, cada um desses flúors quer receber um elétronzinho. O cálcio quer doar 2. Então, eu vou precisar de um cálcio para satisfazer 2 flúors. E aí, com isso, a gente tem a fórmula íon, né? Essa fórmula aqui, ó, é chamada de fórmula eletrônica de Lewis, onde a gente mostra os elétrons da camada de valência e para quem eles estão transferindo, ó, o metal transferindo, a seta apontando para onde ele está transferindo o elétron para o ametal. Uma outra forma da gente expressar isso é a fórmula íon fórmula. Como assim, professora? Como o cálcio transferiu 2 elétrons, ele adquire uma carga positiva, 2 positiva. Então, a gente usa a sua forma iônica. E aí, ele transferiu esses elétrons para quem? Para o flúor, né? Ao transferir esses elétrons para o flúor adquiriu essa carga negativa. Então, a íon fórmula seria isso. Só que essa carga do cálcio vem para a quantidade de flúor e a carga do flúor vem para a quantidade do cálcio. Então, a gente vai ter o quê? Ó, a íon fórmula é CaF2. Por quê? Nós fizemos uma transferência das cargas, ó. 2 flúors para 1 cálcio. Por quê? Cada cálcio transfere 2 elétrons, cada flúor só recebe 1 elétron. Então, a fórmula dessa substância iônica do fluoreto de cálcio é CaF2.
E aí, com isso, nós temos o que são as ligações iônicas. Então, geralzão, ligação iônica é aquelas que acontecem entre os elementos que são eletropositivos, porque querem perder elétrons para se tornar estáveis, ou seja, os metais, com os eletronegativos, que são os não metais, ou hidrogênio, que querem ganhar elétrons para se tornar estáveis. Essa é a ligação que ocorre pela transferência de elétrons, metais doam a metais recebem esses elétrons, né? Tendência de ganhar, os metais têm tendência de perder e os ametais têm tendência de ganhar elétrons. Com isso, eles formam cátions e ânions, né? E aí, os cátions são formados pelos metais, que vão ter carga positiva, e os ânions vão ser formados pelos ametais e o hidrogênio, que vão adquirir carga negativa. Os tipos de fórmulas de representar substâncias iônicas são a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, onde a gente mostra o elemento com os elétrons da última camada e para quem ele vai transferir esses elétrons, da mesma forma, os elementos eletronegativos com os últimos da camada que estão recebendo. Ou íon fórmula, que a gente pega o elemento com a sua carga iônica, a carga já de quando ele adquire estabilidade ao ter transferido elétrons ou ter recebido, no caso do cálcio, 2 mais porque vai transferir 2, no caso do flúor, 1 menos porque está recebendo um elétron, a gente inverte as cargas para saber a quantidade que cada um proporcionalmente vai ter ao formar a substância. Com isso, nós temos a fórmula iônica dessa substância, que no caso aqui é Ca1F2, 2 flúors para 1 cálcio, na proporção de estabilização entre os elétrons. Surge aqui para a gente, então, uma substância iônica. Por quê? Porque é formada por ligação iônica. Como os elementos adquirem cargas ao realizar essas ligações, se transformam em íons e aí dão origem a uma substância iônica. Beleza? Agora nós vamos falar do segundo tipo de ligação, a chamada de ligação covalente. O que é essa ligação covalente? A ligação covalente, ela vai acontecer entre os elementos que querem ganhar elétrons apenas, entre os não metais com os não metais, ou não metais com hidrogênio, ou ainda hidrogênio com hidrogênio. Essa ligação é uma ligação que a gente chama ligação em que os elementos vão compartilhar os seus elétrons. E aí essas substâncias formadas a partir desse tipo de ligação são chamadas de substâncias moleculares ou moléculas. Anteriormente, as que são formadas por ligação iônica são chamadas de substâncias iônicas, tá? E aí, essa ligação entre esses elementos que querem compartilhar, que vão acontecer de forma que eles vão compartilhar elétrons. Como assim, professora? Antes nós vimos que aqueles que tinham poucos elétrons na camada, eles queriam doar, ou seja, os metais, eles queriam perder os seus elétrons, para os que queriam ganhar, os ametais. Aqui, essa ligação, ela não vai acontecer com ninguém que quer doar. Não tem ninguém que quer doar no meio, só tem quem quer receber. Como não tem ninguém para doar, os dois que estão ali querem receber, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar os seus elétrons da camada de valência. E aí, a gente vai ter o compartilhamento, a gente representa assim, ó, dessa forma, um elétron de um elementozinho com o outro elétron de outro elementozinho. Forma-se um quadradinho, um retângulozinho ao redor, um círculo, porque esse par de elétrons que formam uma ligação simples, ou se a gente tiver dois pares de elétrons formando uma ligação dupla, ou três pares de elétrons assim formando uma ligação tripla, eles estão sendo compartilhados entre os elementos envolvidos. E aí a gente vai ter os tipos de fórmulas, que é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, onde a gente tem, por exemplo, aqui a representação de 2 oxigênios. Cada oxigênio está na família 16 ou 6A. O que isso significa? Que na camada de valência o oxigênio tem 2, 4, 6 elétrons. 2, 4, 6 elétrons. Como que acontece essa ligação? Esses dois aqui, ó, entre eles vai acontecer um compartilhamento. Dois pares de elétrons do oxigênio vão serem compartilhados entre eles
para que cada um deles tenha 8 elétrons na camada de valência. Como cada um tem 6, eles precisam adquirir mais 2. Não tendo ninguém, eles vão fazer o quê? Vão compartilhar 2 pares de elétron. Então, ó, esse oxigênio aqui vai ficar com 2, 4, 6, 8 elétrons. Esse outro oxigênio, 2, 4, 6, 8 elétrons. E aí, outra maneira da gente representar também, a não ser com esses quadradinhos aqui, é fazendo as bolinhas diferentes e aproximando os pares de elétrons onde eles se encontram aqui no meio, ó, tá vendo? 2, 4, 6, que é desse oxigênio, 2, 4, 6, que é desse outro oxigênio. Porém, ao se aproximarem, esses dois pares aqui do meio se tornam dos dois oxigênios. Então, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Cada um deles vai estar estável com 8 elétrons, sendo que nós temos 2 pares de elétrons que são compartilhados entre eles. A fórmula molecular, que é a fórmula mais comum que a gente vê, é quando a gente coloca o elemento seguido da quantidade de vezes que ele aparece, que ele vai estar na proporção de formação dessa molécula. No caso da molécula de oxigênio, que é o gás que nós respiramos, nós temos ele na proporção de 2, O2. Então, essa substância é formada pela ligação entre dois elementos oxigênio. Que tipo de ligação que existe entre eles? Ligação covalente, né? A fórmula estrutural, que a gente também pode representar, que são com esses dois tracinhos. Aí a gente não coloca os elétrons, coloca só os elementos envolvidos, com cada tracinho desse representando uma ligação de compartilhamento entre eles. E aí a gente substitui, né, as caixinhas por um traço. De forma geral, então, nós temos o quê? Fórmula eletrônica de Lewis, pode ser representado também dessa maneira. Fórmula molecular, onde a gente tem o elemento e a quantidade em proporção que ele aparece. E a fórmula estrutural, quando a gente representa as ligações por tracinhos, as caixinhas de compartilhamento de elétrons por tracinhos. Por fim, a ligação metálica, né? E aí a gente falou da ligação iônica, que acontece entre metal com a metal, a ligação covalente, que acontece com a metal. Agora nós vamos falar da ligação metálica, né? A ligação metálica, então, ela vai acontecer metal com metal. E aí, nesse caso, como que esses metais vão se unir? Os metais, na verdade, eles querem perder elétrons, eles não querem aqueles elétrons que eles têm ali. Então, eles vão se fundir e entre eles vai existir um mar de elétrons. Esses elétrons que eles não querem, eles vão se liberar, vão se desfazer dele. Então, esses elétrons eles vão ficar livres ali entre um átomo e outro, tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui representam o quê? O mar de elétrons que está livre entre eles, porque eles não querem esses elétrons da última camada para se tornar estáveis. Eles são eletropositivos, eles querem ficar na sua forma de cátion. Então, quando eles se fundem, os átomos dos metais para dar origem às substâncias metálicas, essa fusão vai fazer com que eles tenham ao redor dos átomos um mar de elétrons. Eles vão estar imersos em um mar de elétrons ali, nessa representação esquemática que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, o que seria esse mar de elétrons? Seria um aglomerado iônico, né? Formado por metais, composto apenas de cátions e elétrons livres ali no meio, sem ter a transferência ou compartilhamento de elétrons. Então, aqui, ó, a gente tem um elemento metálico, né? Esse elemento metálico, ele é estável na sua forma iônica de cátion, positiva, então ele não quer esses elétrons dele que ele tem na camada de valência, então ele se desprende desses elétrons. E aí, entre esses átomos, vai ficar uma maré, um mar de elétrons, nuvens de elétrons que permeiam esses átomos, esses núcleos atômicos aí. E aí vamos às características dos metais relacionadas exatamente a esse fato de ter esses elétrons livres. Então, todos os metais que são formados por ligas metálicas, na verdade, têm um brilho característico específico deles, eles têm alta condutividade térmica e elétrica. Por quê? Porque a condutividade térmica e elétrica
depende especificamente desse movimento de elétrons. Como eles têm elétrons livres, eles permitem que esses elétrons se movimentem entre as substâncias. Esse movimento é que permite a condutividade elétrica e térmica. A corrente elétrica, por exemplo, ela é a medição, né? Ela é o fluxo ordenado de elétrons de um campo para um outro, de um campo negativo para um campo positivo. E aí nós temos outra característica das ligas metálicas: ductibilidade, altos pontos de fusão e ebulição, maleabilidade e resistência à tração, né, à compressão. Então, essas são as características. Altos pontos de fusão e ebulição são aqueles temperaturas altas para que eles passem do estado sólido para o líquido e depois, consequentemente, do líquido para o gasoso. As principais representações de ligação metálica são substâncias formadas por ligas metálicas, né, que é uma mistura sólida, normalmente, de dois ou mais elementos. Os mais comuns que nós temos são o ouro 18 quilates, que é uma liga metálica formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre, né? Nós temos também o bronze, que é uma outra liga metálica formada por 65% de cobre e 33% de estanho. Nós temos também o latão, que é usado normalmente para fazer alguns utensílios domésticos, diante da resistência, né? Torneiras, aqueles registros, né, de torneiras, alguns móveis que são formados também. E aí nós temos desse latão 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco, formando essa liga metálica. Então, de forma geral, a ligação metálica é isso. Ela acontece entre metais com ametais, onde os elétrons livres ficam ao redor dos metais, formando um mar de elétrons, um aglomerado iônico composto apenas por cátions e ânions. As características principais são brilho próprio, alta condução térmica e elétrica, ductibilidade, que é a capacidade de ser distendido até formar fios, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade para formar diversos tipos de materiais, facas, panelas, eles são maleáveis, resistência à tração, que é aquela compressão de você comprimir esse tipo de material, e vão ser resistentes a isso. Então, diante disso que nós vimos, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, essas substâncias formadas por esses tipos de ligação vão ter algumas propriedades. Quais que são essas propriedades principais? Ponto de fusão e ponto de ebulição. No caso das substâncias iônicas, que são aquelas que apresentam as cargas, elas vão ter alto ponto de fusão e ebulição. O que é isso? Eu tenho que fornecer muito calor para que elas mudem de estado físico, tanto do sólido para o líquido quanto do líquido para o gasoso. No caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, onde eu tenho um metal sódio transferindo elétrons para o metal cloro, nós temos ponto de fusão de 801 graus Celsius, ou seja, a temperatura que ele sai do sólido para o líquido, e ponto de ebulição, que ele sai do líquido para o gasoso, de 1465 graus Celsius, são temperaturas altíssimas, né? Então, a temperatura ambiente, normalmente essas substâncias, elas são sólidas, tá? Substâncias moleculares, que são aquelas formadas pelo compartilhamento de elétrons. Eles vão ter baixo ponto de fusão e ebulição. Normalmente, algumas são líquidas ou gasosas à temperatura ambiente, como, por exemplo, a água. Nós temos o ponto de fusão dela, a passagem do sólido para o líquido a 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição do líquido para o gasoso, 100 graus Celsius. A temperatura ambiente, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, né? Substâncias metálicas vão ter alto ponto de fusão e ebulição, e aí a gente tem aqui o exemplo das ligas que nós mostramos.
de algumas ligas metálicas, né? Ou ouro, vai ter ponto de fusão de 1064 e ponto de ebulição de 2700 graus Celsius. A prata, 962 graus Celsius e para ponto de fusão e ponto de ebulição 2162. Cobre, ponto de fusão 1082 graus Celsius, ponto de ebulição 2562 graus Celsius. Temperatura ambiente, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. Então, geração em relação ao ponto de fusão e ebulição, substâncias iônicas apresentam alto ponto de fusão e ebulição, moleculares baixos e metálicas alto ponto de fusão e ebulição. Em relação à condução de corrente elétrica, as substâncias iônicas no estado sólido estão unidas no retículo cristalino, tá vendo? Tudo juntinho, ó, pertinho um do outro, no estado sólido, um positivo transferindo elétrons para o negativo. Então, se a gente conseguisse olhar ampliando isso daqui, nós veríamos o retículo cristalino iônico, né? Então, nesse estado aqui, eles não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque as cargas elas estão presas no retículo cristalino. O que é o corrente elétrica? É o movimento de cargas de um campo para outro. Então, quando eu tenho esse movimento de cargas, para eu ter esse movimento de cargas, eu preciso que essas cargas tenham a capacidade de se movimentarem. Quando elas estão presas no retículo cristalino na forma sólida, elas não têm essa característica. Então, elas não são bom condutoras de eletricidade. Porém, quando estão fundidas no estado líquido, né, acima de 801 graus Celsius, elas vão ter mobilidade. E aí, ao ter mobilidade, elas conseguem sair de um campo positivo, de um campo negativo para um campo positivo. Elas vão ter capacidade de se movimentar entre os campos do gerador lá de corrente elétrica. Com isso, nós temos a possibilidade de condução de corrente elétrica. Então, substâncias iônicas no estado sólido não conduzem, no estado líquido conduzem e também quando estão dissolvidas em água, tá bom? Substâncias moleculares no estado sólido ou no estado líquido, elas não são condutoras de eletricidade. Por quê? Tem carga aqui? Alguém está vendo carga quando a gente aumenta a representação molecular? Não, eles transferem elétron. Não tem ninguém ficando positivo, não tem ninguém ficando negativo. Então, normalmente, no estado sólido ou estado líquido, eles não conduzem corrente elétrica. Porém, algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, vão sofrer o que a gente chama de ionização. Um que vai ser um pouquinho mais eletronegativo que o outro vai sair carregando o par de elétrons. Quando isso acontece, pode ser que, dissolvido em água, algumas dessas substâncias venham a conduzir eletricidade, como é o caso dos ácidos, né? Então, no estado sólido e líquido, elas não conduzem de forma geral. E as metálicas, por ter elétrons livres ali já no meio, naturalmente, tanto sólido quanto líquido, são bons condutores de corrente elétrica. De forma geral, então, nós temos que substâncias iônicas no estado sólido não conduzem, no estado líquido vão conduzir corrente elétrica, porque vão ter cargas livres. As substâncias moleculares formadas por ligação molecular no estado sólido ou líquido não conduzem corrente elétrica e as substâncias metálicas no estado sólido ou líquido conduzem corrente elétrica por causa dos elétrons livres que elas têm. E aí, só para a gente entender, o que faz com que essas substâncias conduzam corrente elétrica? A presença de elétrons livres ou de íons. Belezinha? Então, por hoje é só, pessoal.